Graça e paz, alunos e alunas, aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta! Estamos encerrando nossos estudos dos livros históricos e o livro em questão nesta aula é o livro de Esther. O livro de Esther vai relatar a história de uma moça judia que saiu da condição de exilada para a condição de rainha e mulher mais influente do Império Persa. É a história da libertação dos judeus pela rainha Esther do complô de Amã, que desejou a morte de todos os judeus do Império. Esther é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar o seu povo. Amã, este homem que no caso está lutando para a morte, principalmente de Mardoqueu e estendendo para todos os judeus, é enforcado e Mardoqueu é líder dos judeus, levado, no caso, a primeiro-ministro dentro do governo persa. É nesse período também que a festa de Purim é instituída. Purim vem da palavra persa pur, que significa sorte. Purim, sortes no plural, pois o I e o M aí, o Yud e o Men Sufit, designam o plural, sortes. Por quê? Porque Amã, que havia se lançado contra o povo para enforcar, é quem foi enforcado. E esse dia ficou marcado e é comemorado no nosso calendário cristão em fevereiro, a festa de sortes, né? A festa de Purim, ficou marcado o dia da redenção. Um aspecto peculiar desse livro é que o nome de Deus não aparece. Não aparece o tetragrama sagrado, né? Yud, Rei, Vav, Rei, e tampouco o Elohim é colocado ali de forma a trazer essa intriga, esse questionamento. Mas fica óbvio, os dedos de Deus, como disse Meyer Perman, trabalhando e tecendo a história de forma cuidadosa para que o livro viesse a trazer à cena o resgate silencioso de Deus em favor do seu povo. É introduzida as figuras de Esther e de Mardoqueu, que na perspectiva humana não tinham condições nenhuma e nem eram as pessoas indicadas para tais funções tão importantes, visto toda a estrutura do Império Antigo. Mas Deus, no caso, chama justamente aqueles que não são e que se posiciona para fazer coisas incríveis. Ele era um judeu benjamita exilado, ela era a prima órfã de Mardoqueu, que adota Esther para estar com ele. A maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude, né, de saber esperar o momento de Deus, o momento em que Deus julgou adequado, para então pedir ao rei a salvação quando ela é introduzida, né, diante a presença do rei, sem ser chamado, que era um risco muito grande por conta de Amã estar tramando contra o seu povo. E Mardoqueu também revela a maturidade em guardar, né, que Deus viesse indicar a ocasião correta e o orientasse. Em consequência, ele soube o tempo para orientar Esther a falar, a revelar ao grande imperador a sua identidade judia, visto que ela manteve em secreto durante esse período de relacionamento com o grande imperador, né? Ela agora passando a ser rainha, esta espera divinamente ser orientada, e dentro desse contexto provou-se ser crucial e comprove a base espiritual do livro. A gente percebe que não tem o nome de Deus ali, mas Deus no silêncio vai trabalhando e criando condições de livramento para o seu povo. O autor do livro fica, inclusive, a cargo de dar e apontar para os vestígios dentro do próprio livro, que seria Mardoqueu, o que é, no caso, confirmado pela tradição rabínica, bem como os livros de Esdras e Neemias também acreditam-se que haja aí a pena de Mordecai, né, ou Mardoqueu. Entretanto, há poucas evidências para promover qualquer teoria disso. Nós não temos, de fato, uma teoria
favorável a isso, são diversas, mas o vestígio mesmo, pela tradição rabínica, dá a Mardoqueu a autoria do livro. O tema é o cuidado de Deus, não tem outro tema, não é verdade? O livro de Esther é uma demonstração da soberania e do cuidado amoroso de Deus para com o seu povo. Este é o único livro da Bíblia que não aparece qualquer menção do nome de Deus. Entretanto, a sua influência é, contudo, indiscutível. À espera de ação, houve um intervalo de quase 60 anos entre o capítulo 6 e 7. Nesse período, Esther tornou-se rainha da Pérsia por volta de 478 a.C. Naquela festa, aquela grandiosa festa feita pelo rei, pelo grande imperador, em que a rainha, até então Vasti, ela nega-se a entrar à presença. Segundo a tradição rabínica, ela é executada e o rei procura uma nova princesa, uma nova mulher para que pudesse estar tomando o cargo de rainha. E Esther é agraciada por Deus, ganha graça diante do rei, o rei se apaixona por ela e aqui começa a grande história do livramento do povo hebreu no livro de Esther. Jesus Cristo em Esther é o nosso Mardoqueu sofredor. Esther capítulo 3, versículos 5 e 6. As pessoas-chave, no caso do livro de Esther, é Assuero, o grande imperador, Vasti, que é a rainha que se nega a entrar na presença na grande festa, Amã, no caso que é o perseguidor, Mardoqueu, que é aquele que reivindica a mudança desse vaticínio que Amã estava querendo executar, e Esther, a grande rainha. O esboço de Esther é uma nova rainha escolhida, logo de cara se introduz a festa dos sátrapas, uma palavra também de origem persa, difícil de ser traduzido, uma espécie de governadores, aquela festa para que pudesse se notabilizar o grande poderio do rei Assuero, e ela não entra, e assim é o começo do livro, é a porta dessa negativa de Vasti para a introdução da rainha Esther. O rei Assuero mostra o seu poder e celebra uma festa, a rainha Vasti é deposta, Esther é acolhida para ser rainha, dentre muitas que lá estiveram, para que ele pudesse escolher. A vida do rei é salva, e isso fica claro na trama que depois haverá de ser honrado. O rei há de honrar Mardoqueu, Mardoqueu descobre a conspiração, Esther informa o rei, é feito um plano contra os judeus, no caso por parte de Amã. Amã planeja destruir os judeus, esse é o plano. Mardoqueu vai persuadir a Esther a intervir no capítulo 4. Esther solicita a ajuda de Mardoqueu. Mardoqueu é exaltado, porque um dia desses lá na cama do rei, ele perde o sono e vem-lhe à memória os feitos de Mardoqueu, que o livra daquela conspiração para o matar, O rei então faz com que haja a exaltação de Mardoqueu, mas Mardoqueu volta para a porta depois de exaltado, porque a reivindicação de Mardoqueu não era o status por conta do livramento que ele deu a Assuero, mas a causa dos seus irmãos que lá estavam. Mardoqueu é exaltado, Esther prepara um banquete, Amã planeja destruir Mardoqueu, Amã é forçado a honrar Mardoqueu, Amã é enforcado, por fim Esther revela sua identidade e expõe Amã é enforcado na forca e preparada para Mardoqueu. Os judeus são salvos, Esther leva o seu pedido ao rei do capítulo 8, do versículo 1 ao 6, o rei emite o decreto a favor dos judeus, ou seja, livrando e permitindo que os judeus se defendessem. Os judeus derrotam os seus inimigos, é o outro tópico. A festa de Purim é estabelecida, a festa das sortes, comemorada no calendário cristão em fevereiro, Os judeus celebram o primeiro Purim, que celebra o livramento, o dia que era para ser de tristeza, passa a ser o dia de grande livramento e sorte. O rei Mardoqueu é elevado. Então nós temos aqui o esboço do último livro, um livro muito bonito, de uma literatura muito rica, que é o livro de Esther. Esses foram períodos dos históricos que nós estudamos. A última aula se deu agora, estudando o livro de Esther, e as próximas aulas darão conta dos livros proféticos
e os poéticos, tá certo? Vamos começar com os poéticos, depois a gente parte para os proféticos, tá ok? Para que a gente possa seguir a ordem de acordo com o cânon sagrado. Então, a próxima aula, nós iremos estudar os livros poéticos, aqueles livros que apontam para a literatura mais alegre, mais sublime, mais suave, de sabedoria, de orientação, de ensino que a Bíblia possui, tá ok? E eu te espero então para a próxima aula. Até quarta-feira, às 8 horas. Deus abençoe!